Boa tarde, queridos irmãos, amigos e queridos ouvintes, todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham através das ondas da Rádio Coroados, estão sempre acompanhando o Ministério da Oração. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse quem vos fala é Jonathan Ulisses, membro da Igreja Batista em Água Fria, pastor Everton Muri, e nós estamos felizes e gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, assim como também felizes e animados pelo nosso retorno ao culto público, a Assembleia dos Santos, né, a Congregação dos Santos. Nós estamos nos reunindo e quarta-feira às 19 horas teremos então o culto público com todos os cuidados. Você deve ir de máscara e manter o distanciamento para cuidado ali dos irmãos, mas estaremos com o culto às quartas-feiras, culto de oração às 19 horas. A Kombi da igreja sairá daqui da cidade às 18 horas. E o culto domingo também, estaremos com o culto domingo com um horário diferente. Estaremos cultuando ao Senhor às 18h30 no domingo. Então, culto ao Senhor ao domingo, nesse próximo domingo, culto às 18h30 da noite, ok, meus amados irmãos? Aqueles que também desejam participar do culto e que sairão daqui da cidade também, nós estaremos saindo aqui da Pracinha da Penha às 17h30, 17h20, 17h30, para chegarmos em bom horário para cultuarmos o Senhor ali nesse horário diferente ali na nossa comunidade. Vamos orar pedindo ao Senhor que seja conosco nesse culto, nesse momento. Você que se puder prestar atenção nesse momento, abrir o seu coração e atentar os seus ouvidos para esse momento de oração, de louvor, de adoração, de palavra do nosso Deus, ok? Vamos orar pedindo ao Senhor que seja conosco nessa tarde. Deus santo e bendito, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é bom. Ó Deus, as suas misericórdias se renovaram sobre nós nessa tarde. E nós, ó Deus, podemos cumprir com as nossas obrigações, podemos cumprir com as nossas atividades. Alguns ainda estão nas suas atividades, ainda estão desempenhando o seu ofício, o seu trabalho. Que o Senhor, ó Deus, por meio do seu Espírito Santo, possa tocar-lhes os corações, quebrantar-lhes, ó Deus, possa estender o seu braço de amor, de graça, de misericórdia, Deus, para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando nessa tarde no Ministério da Oração. Que o Senhor, ó Deus, possa dar direção e que todos os atos desse momento, nesse programa, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Senhor, formoso tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor.
Amém? Glória a Deus. Queridos, nós observamos nesse tempo em que ficamos afastados que muitos se esfriaram na fé, que muitos desistiram, desencaminharam, ou que muitos até mesmo se mal acostumaram e deram proporção a um novo movimento agora, que são chamados os web crentes, aqueles que agora só cultuam pela internet, aqueles que só acompanham as atividades da igreja pela internet, aqueles que já não mais desejam ou sentem a necessidade de estar reunidos como igreja do Senhor. Aqueles que agora dão base aos seus fundamentos dos desigrejados, de não precisar mais da tão famigerada instituição. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus nos orienta sim a nós valorizarmos o culto, e o culto em comunidade, a valorizarmos a igreja, a valorizarmos a comunhão com os irmãos, a valorizarmos o cuidado, a oração uns pelos outros, a edificação uns dos outros. E para isso precisamos estar reunidos, precisamos estar próximos, precisamos estar juntos, precisamos ser pastoreados, irmãos, precisamos ser instruídos pela palavra do Senhor. Por isso nós vamos orar nessa tarde, pedindo ao Senhor que possa reacender a chama no coração daqueles que estão desanimados, afastados, daqueles que não mais sentem a necessidade de estar com os irmãos reunidos na comunidade de fé. Vamos orar ao Senhor, pedir pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Vivemos tempos também de campanhas eleitorais, que o Senhor possa dar sabedoria a todos nós que iremos votar, para votarmos em pessoas idôneas, sensatas, pessoas que de fato desejam contribuir com o desenvolvimento da cidade, com a proteção da população, com o cuidado da população. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, mais uma vez em oração, nós clamamos a Ti, ó Pai Santo, que o Senhor, ó Deus, estenda o seu braço de amor, de glória, de compaixão, para todos aqueles, ó Deus, que desanimaram, todos aqueles, ó Deus, que desistiram, todos aqueles, ó Deus, que num dado momento, nesse período de afastamento da comunidade de fé, ó Deus, esfriaram na fé. Ó Deus, que o Senhor possa reacender a chama no coração. Ó Espírito Santo de Deus, reaviva, ó Deus, os corações. Aquece a alma, Senhor, com o desejo, ó Deus, de estar na sua casa. Como o salmista já nos ensina, um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites em qualquer outro lugar, ó Deus. Que nós possamos reacender o desejo, ó Deus, constante, como aprendemos também com o salmista, de se alegrar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa restabelecer, levantar, ó Deus, aquecer, fortalecer, ó Deus, todos aqueles que estão lutando, ó Deus, que estão desistindo, que estão desanimando, que estão esfriando, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, não permita que eles venham virar as costas, que eles venham ficar prostrados, ou que eles venham cair no engano do pecado, no engano do inimigo, ó Deus, e achar que não precisam mais da comunidade de fé. Mas nós precisamos uns dos outros, ó Deus. Precisamos da comunidade, precisamos dos nossos irmãos. Ó Deus, por isso seja com todos esses, ó Pai, em nome de Jesus. Seja com as nossas famílias, seja com a nossa cidade, seja com o nosso estado, seja com o nosso país, ó Deus. Estamos caminhando, ó Deus, para eleições municipais, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. E que em toda a cidade, ó Deus, possa, ó Deus, se levantar pessoas, ó Deus, honestas, justas, ó Deus. Pessoas idôneas, pessoas que têm compromisso com a verdade.
compromisso, ó Deus, com a probidade, compromisso com a honestidade, com a verdade, ó Deus. E que eles possam, ó Deus, ser colocados pelo Senhor em cada cidade desse estado e desse país, ó Deus, para governar em prol da população, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Santo Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Continue protegendo-nos, ó Deus, dando-nos sabedoria para dirigir a nossa casa, a nossa família, ó Deus, para voltarmos, ó Deus, com os nossos cultos presenciais, com a responsabilidade, ó Deus. Mas, ó Pai, que nós possamos continuar com o mesmo propósito de Te adorar e Te servir, ó Deus, de adorá-lo na beleza da Sua santidade, de servi-lo com integridade, com retidão, ó Deus, em nome de Jesus. Seja com todos os nossos irmãos que nos ouvem nessa rádio, seja com todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, todos aqueles, ó Deus, que temem ao Senhor, e aqueles, ó Deus, que nos ouvem, ó Deus, mas que ainda não confessam como único e suficiente Salvador. Que Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, e possa guiá-los a pastos verdejantes, ó Deus. Que eles possam caminhar, ó Deus, nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Em nome de Jesus que oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo Seu cuidado, pelo Seu sustento. Seja conosco. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Nós vamos louvar mais uma vez e logo após refletir na palavra do nosso Deus. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém? Louvado seja o nosso Deus, amados irmãos. Que esse seja o nosso prazer, e nós estamos com essa preocupação mesmo no nosso coração, de que muitos estão realmente desistindo e abdicando de ter o prazer de estar na casa do Senhor. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que nos acompanham, por todos aqueles que estão participando, por todos aqueles que estão
mandando suas mensagens e estão junto conosco, sempre orando por nós, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Mas nesse momento, irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção e estivesse concentrado nesse momento, se possível for, para refletir comigo na palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, nós estamos refletindo e pensando nas lições que é nos passada por meio das bem-aventuranças, e nós estamos retomando então os ensinos que são nos transmitidos pelas bem-aventuranças. Sabemos que as bem-aventuranças foram palavras e ensinos dados pelo próprio Jesus no famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E assim como Paulo Júnior escreveu, ele traça então o perfil do verdadeiro cristão. E é muito importante para cada um de nós, porque essas bem-aventuranças, amados, elas nos confrontam. Por isso é importante que nós estejamos atentos e sempre refletindo naquilo que as bem-aventuranças nos ensinam, têm a nos ensinar. Aqui em Mateus 5, então, Jesus está ensinando a multidão, assim como os seus discípulos. E nós já conversamos sobre os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. E agora nós vamos para o versículo 4 de Mateus 5. Mateus 5, verso 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Desse versículo, amados irmãos, nós já começamos questionando com uma pergunta: como assim felizes os que choram? É um paradoxo. É uma coisa que às vezes não dá para conciliar, não dá para entender muito bem. Como assim felizes os que choram? Essa afirmação, que parece contraditória, na verdade revela um fato visível na vida do cristão. Jesus está ensinando que o cidadão do reino chora. E chora, amados, aqui com um sentimento de tristeza e arrependimento pelos seus pecados. O verdadeiro cristão tem esse sentimento e constantemente ele é tomado por essa convicção de tristeza, irmãos, pelo pecado. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. É uma tristeza segundo Deus que os servos de Deus, que os discípulos de Cristo, que os cidadãos do reino de Deus possuem constantemente. Tristeza. Choram, irmãos, pelo pecado. Choram de arrependimento pelos seus próprios pecados. Itamir Neves diz: é a lamentação, o choro, o constrangimento pelo pecado, por termos quebrado o padrão de Deus. O cristão não vive em paz, queridos, com o pecado. O cristão, ele está constantemente chateado, triste pelo pecado, irmãos, cometido. E nós precisamos evidenciar essa bem-aventurança nas nossas vidas. Contudo, amados, as lágrimas do cristão não se resumem a si mesmo, mas também por todos os que estão caídos, afastados, necessitados e longe de Deus. A nossa tristeza não é somente conosco, pelos nossos pecados, mas é também por toda a sociedade caída, por toda a sociedade que está imersa no pecado. Isso nos entristece. Se você ler Neemias capítulo 1, do verso 3 a 7, nós não leremos por conta do tempo, mas você vê Neemias chorando.
O final, ele diz: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Neemias está orando e chorando porque o povo está em pecado. E nós, amados irmãos, choramos por conta do pecado nosso e daqueles que estão ao nosso redor. Isso nos entristece, isso nos deixa chateados, porque o pecado quebra o padrão de Deus e nós não queremos ofender a Deus, nós queremos agradar ao Senhor. Por isso, é uma realidade na vida do verdadeiro cristão, do cidadão do reino dos céus, o choro pelo pecado. Mas a promessa feita é que seremos consolados, queridos. Seremos consolados na terra e seremos consolados no céu. O Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui, Ele nos consola, Ele é o Consolador e Ele está nos consolando, a cada dia nos fazendo pensar e refletir que apesar da nossa condição pecaminosa, Cristo Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e hoje nós podemos sermos chamados filhos de Deus. Isso é um grande consolo para nós. Mas também, irmãos, seremos consolados no céu. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos nossos rostos toda a lágrima. Porque no céu não haverá pecado. E quero terminar deixando algumas perguntas para a nossa reflexão. Você tem chorado pelos seus pecados? Lucas capítulo 7, verso 37 e verso 38. A saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Aquela mulher estava chorando porque ela era pecadora, ela se reconhecia pecadora, mas ela estava diante de Deus, chorando aos pés de Jesus, e o Senhor a recebeu. Somos encorajados pela palavra a nos lançarmos aos pés de Jesus, arrependidos para recebermos perdão. A segunda pergunta é: você se entristece com os pecados da sociedade, querido? Lucas capítulo 19 nos ensina, verso 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora se está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. A sociedade que caminha abraçando o pecado, irmãos, isso traz tristeza no nosso coração. O cristão conhece a verdade de Deus e entende que apenas em Cristo há salvação. Por isso seu coração se entristece com as pessoas que estão mergulhadas no lamaçal do pecado. Mas a terceira pergunta para nós encerrarmos é: em quem você tem buscado consolo? João capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Espírito Santo, querido, é o nosso Consolador. Ele há de nos consolar. Ele há de cuidar de nós.
Ele há de cuidar do nosso coração. Ele há de nos restabelecer, de nos reerguer, de nos levantar e de nos lembrar que somos filhos de Deus. Apesar desse corpo mortal, apesar do pecado que constantemente, diariamente cometemos, Cristo Jesus está nos purificando, está trabalhando em nós e reafirma a cada dia os nossos corações. Os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. Tenha consolo no Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o consolo do Espírito Santo de Deus, que afirma em nossos corações que somos filhos e estamos sendo trabalhados, moldados à imagem de Jesus Cristo. Por isso, queridos, chore pelos seus pecados, mas receba o consolo de Deus. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado a Deus, porque o teu Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso conselheiro. Ó Deus, sê conosco. Liberta-nos a cada dia dos nossos pecados. Livra-nos, ó Pai, de ficarmos prostrados por causa da prática do pecado, ó Deus. Mas nos erga, nos levante, nos restaure, ó Deus. E nos molde a imagem de Cristo Jesus, ó Deus. Mas que, ó Pai, nós não venhamos nos acostumar com o pecado. Muito pelo contrário, venhamos nos entristecer, chorar e nos arrepender. Assim como, ó Deus, possamos sentir a dor, ó Deus, dessa sociedade que caminha, ó Deus, em direção ao inferno, pois abraça o pecado, ó Deus. Isso é causa de tristeza, de dor, de pranto. E nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia. Tire as vendas dos olhos, as escamas dos olhos, ó Deus. E salve-os por tua graça, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos, gratos a Deus pela sua palavra. Amém e amém. Muito obrigado, queridos. Graça e paz.